Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez juntos nessa quarta-feira para estudarmos a palavra do Senhor, para meditarmos um pouquinho naquilo que Deus, nos desafios que Deus tem dado para cada um de nós nesse tempo, durante esses meses que nós estamos tendo esses nossos estudos à distância, estudos transmitidos pela internet. Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, que o Senhor Deus esteja cuidando de cada um de vocês. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento, antes de nós iniciarmos o nosso pequeno estudo dessa noite, pedindo que o Senhor Deus fale ao nosso coração e principalmente que Ele cuide de cada um de nós. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos, Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, que tem nos alcançado, ó Pai, a cada dia, Senhor, durante essa pandemia. Somos gratos porque a gente pode ver a Tua boa mão, Senhor Deus, cuidando de cada detalhe das nossas vidas, ó Deus, nos preservando, ó Pai, nos dando força, Senhor, realmente nos livrando, ó Deus, muitas vezes de situações difíceis, ó Pai, como nós somos gratos, ó Deus, por podermos confiar no Senhor. Mas nós somos gratos ainda mais, ó Pai, porque podemos retornar com os nossos cultos e podemos, ó Deus, compartilhar, ó Deus, esse tempo tão gostoso, ó Pai, de comunhão com os nossos irmãos. Queremos pedir a Deus nessa noite, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, através da Tua palavra, e que possamos realmente render louvores ao Teu nome e sermos desafiados, ó Deus, por essa palavra. É o que eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que nessa semana nós retomamos os nossos cultos presenciais aos domingos. E eu quero fazer um desafio a você, quero fazer um convite a você, você que está ali na faixa, que pode participar dos nossos cultos, venha, compartilhe conosco, participe conosco dos nossos cultos presenciais nos domingos às 9h30 da manhã. Ainda continuamos a transmiti-los pela internet, mas se você pode estar conosco, você será muito, muito bem-vindo. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo bem interessante, eu creio que algo que tem afetado a vida de todos nós. Há uma pergunta que que eu tenho feito, ou que eu tenho percebido, algumas situações na nossa vida, é aqueles desejos. O que é que nós fazemos com os desejos do nosso coração nesse tempo de pandemia? Nessa época tão abrupta que nós estamos vivendo. Nós estamos experimentando um tempo novo na nossa vida. Os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos sonhos talvez tivemos que adiar, os nossos projetos foram colocados de lado porque a pandemia veio e trouxe um impacto grande na nossa vida e muitas coisas daquelas que nós sonhávamos, que nós imaginávamos, aquilo que nós gostaríamos de fazer, nós não podemos mais fazer. Isso é consequência dessa pandemia que veio e assolou a todos nós. Mas também, por outro lado, o fato de nós deixarmos esses sonhos de lado, o fato de nós deixarmos muitas vezes esses desejos de lado, também pode trazer uma outra consequência para nós. Talvez a gente fique olhando para trás e pensando, puxa, mas por que eu estou passando por tudo isso? Eu tinha tantos planos, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantas coisas que eu gostaria de fazer, agora eu não posso. Por que Deus tem permitido fazer isso, acontecer isso comigo? E aí a gente olha para o lado, olha ao redor de nós, e talvez nós vemos pessoas que não foram tão afetadas como nós. Talvez pessoas que não estão experimentando, né, de um certo grau tão difícil como nós estamos experimentando, como você está experimentando essa pandemia. E o nosso coração começa a ficar inquieto. O nosso coração começa, de uma certa forma, bem devagarzinho, a criar uma certa mágoa, uma certa revolta contra o Senhor. E é justamente sobre isso que eu gostaria de tratar com você nessa noite. Eu gostaria de ler o Salmo 37, do verso 1 até o verso 7. O Salmo 37 é um salmo que nós conhecemos muito, principalmente alguns versos desse salmo, mas é um salmo muito bonito que Davi já escreveu esse salmo, provavelmente já na sua velhice, não é? Ele escreve já esse salmo, já estando com uma certa idade, provavelmente, segundo os pesquisadores dizem, e ele estava escrevendo esse salmo realmente como um conselho, está escrevendo esse salmo realmente como se fosse um provérbio, na verdade, aconselhando e trazendo toda a sua experiência que ele havia adquirido durante toda a sua vida, para que as pessoas pudessem seguir. E a partir do verso 1, esse salmo diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança.
Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Que alerta esse que Davi traz para nós em relação a esse salmo? E Davi está falando aqui sobre o perverso, sobre o homem ímpio, mas na verdade ele está dizendo aquela situação do qual um crente, um filho de Deus, alguém temente a Deus, olha para o lado e vê pessoas que não temem ao Senhor prosperando. Essa é a ideia aqui desse salmo. Não é necessariamente alguém que faça o mal para nós, mas alguém que prospera no seu caminho, enquanto aquele crente, aquele que teme ao Senhor, às vezes passa por algumas dificuldades. E talvez é aquilo que nós estamos enfrentando nesse tempo, né? Nós não temos talvez alguém que esteja fazendo nada contra nós, mas nós estamos realmente experimentando uma época difícil. E talvez você fique naquela situação, puxa, mas eu tinha tantos desejos, tantos sonhos, e agora? O que eu faço com tudo isso? E a primeira coisa que me chama a atenção nesse salmo, no verso 1 e 2, é que Davi faz questão de afirmar, faz questão de mostrar que essa tranquilidade que o perverso tem, que essa tranquilidade que as pessoas que estão sossegadas, apoiadas naquilo que conseguiram conquistar, é muito, muito passageiro, não é nada duradouro, é muito transitório, né? O verso 1 e 2 fala: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Davi ele fala aqui de uma forma muito clara de que todas as coisas terrenas, todas as coisas materiais, todos os bens que muitas vezes nós corremos atrás, ou aqueles que não temem ao Senhor se apoiam para permanecer como estão, isso tudo vai passar. O julgamento do Senhor vem a todos nós e a nossa vida ela é muito curta. E é interessante quando nós pensamos naquele que Davi, como ele fala sobre o ímpio aqui, ele está dizendo sobre aquela pessoa que apoia, ou seja, aquela pessoa que toda a sua vida está fundamentada em cima das suas conquistas, né? O ímpio é aquele que realmente não faz nada, ou que pensa somente no lucro, só pensa em ganhar e não se importa com a pessoa ao lado, não se importa se os negócios que ele faz vai atingir negativamente alguém, se ele vai fazer mal a alguma pessoa. A gente pode ver isso no restante do Salmo, mas Davi está falando, olha, não tem inveja dessas pessoas, não tem inveja do sucesso dessas pessoas, porque esse sucesso é momentâneo. Num determinado momento, e logo todo esse sucesso vai passar. Toda essa alegria momentânea que você percebe nessas pessoas vai acabar passando, vai acabar terminando, porque assim é a vida. E aí no verso 3 ele mostra o outro lado dessa situação. Ele diz: confia no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. É interessante que ele está falando aqui que os homens ali deveriam confiar no Senhor, não só confiar, depositar nele confiança, mas fazer aquilo que é certo, independente daquilo que eles estavam fazendo de errado. Os crentes deveriam sim fazer o que é certo, porque o Senhor ia dar aquilo que ele havia prometido, ou seja, habitar a terra aqui é que eles realmente iriam receber a terra que lhes havia sido prometida no passado. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás a terra e verdadeiramente serás alimentado. Essa é a ideia desse verso 3 aqui: desfrutarás de segurança, ou seja, o Senhor Deus vai cuidar daqueles que o buscam, daqueles que realmente têm nele a sua vida, tem nele a direção. Mas quando a gente pensa nisso, confia no Senhor e a gente vai ser, e faça o bem, a gente fica pensando, bom, mas isso é muito subjetivo, pastor. Como é que eu posso fazer isso? Como que eu posso confiar no Senhor? Como que eu posso demonstrar, ou como que eu posso realmente ter uma perspectiva correta em relação àquilo que eu desejo? Todos nós, como eu disse, tem os desejos, tem as suas vontades, tem aquilo que alegra o seu coração.
E quando essas coisas não acontecem, quando essas coisas de repente entram em uma rota de colisão como nós estamos agora, onde nós perdemos toda a segurança da nossa vida, como que nós reagimos diante disso tudo? O que nós devemos fazer para que a gente não caia no extremo de ficar olhando para a situação de outras pessoas e acabar cobiçando, acabar criando no nosso coração inveja? E o próprio salmista responde isso a partir do verso 4. No verso 4 ele fala assim: deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Em alguma outra tradução fala: coloque no Senhor a sua alegria. Alegre-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Quando nós conseguimos parar de olhar para os nossos sonhos e realizações e começamos a olhar para Deus e a sua vontade, encontrando nele a nossa paz e a nossa realização, a gente começa a ter tranquilidade, a gente começa a ver os nossos sonhos realizados, porque os nossos sonhos já não são mais os nossos desejos, os nossos sonhos, mas acabam se tornando os sonhos de Deus. Algumas vezes nós nos sentimos mal, algumas vezes nós nos sentimos derrotados, fracassados ou muitas vezes desanimados porque nós sonhamos simplesmente os nossos sonhos. Nós não conseguimos entregar, nós não conseguimos nos alegrar simplesmente na presença do Senhor. O Senhor, aqui nesse salmo, Davi fala que alegre-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Será que a gente consegue verdadeiramente entregar tudo para o Senhor e a nossa alegria ser a presença do Senhor? Ou ainda a gente está precisando das coisas que estão ao redor para que a gente se sinta alegre? Algumas vezes a gente entra nessa tristeza, entra nessa espiral de baixa, justamente porque aquilo que nós imaginávamos, aquilo que nós sonhávamos, as nossas aspirações, os desejos que nós tínhamos no nosso coração, simplesmente foram bloqueados, foram parados, e agora a gente começa a cair, nós começamos a desanimar porque nós não conseguimos nos alegrar em Deus. Nós precisamos entender isso. 1 João, no capítulo 5, verso 14 e o verso 15, João diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Nós temos motivo para nos alegrar em Deus, porque ele responde às nossas orações. O problema é que o Senhor Deus responde às nossas orações que são feitas segundo a vontade dele e não a nossa. Quando nós aprendemos a buscar alegria na vontade do Senhor e não nos nossos desejos, não nas nossas aspirações, nós com certeza conseguimos viver melhor, nós conseguimos lidar com esses imprevistos de uma forma bem melhor. Porque o Senhor Deus, ele atende sim as nossas petições, ele atende sim os nossos clamores, desde que nós estejamos conectados, nós estejamos fazendo segundo a vontade dele. Você tem se alegrado na presença do Senhor? Você tem conseguido se alegrar na graça do Senhor, na forma como ele tem cuidado de você, na maneira como ele tem guardado você? Ou ainda, apesar de tudo isso, você olha aí ao redor e fala: puxa, mas eu não consegui fazer a viagem que eu estava planejando tanto esse ano. E por causa dessa viagem você não mais tem alegria, você olha para trás, você fica cabisbaixo, você fica chateado com tudo isso. O Senhor Deus tem cuidado de cada um de nós e o Senhor Deus deve ser a fonte da nossa alegria. Mas o verso 5, ele continua dizendo: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Né? Deixa Deus mostrar o caminho para você. Algumas vezes nós entramos nessa ideia de que nós podemos realizar as coisas, que nós queremos fazer as coisas, e nós esquecemos de consultar a Deus para saber se é a vontade dele ou não. E aí lá na frente, quando os nossos planos são frustrados, quando os desejos que nós temos não acontecem, nós falamos: mas Deus, eu sou seu servo, eu sirvo ao Senhor, eu vou para a igreja todo domingo, eu escuto todo o sermão do pastor de quarta-feira, e ainda assim as coisas não acontecem. Porque nós não entregamos muitas vezes o nosso caminho ao Senhor. Porque nós não depositamos, nós não permitimos que Ele nos oriente por onde nós devemos andar.
Será que você já parou para pensar nisso, que é Deus quem deve conduzir o seu caminho, é Ele quem deve estar a par dos seus planos, não você fazer os seus próprios planos? É interessante que quando nós olhamos lá em Mateus, no capítulo 7, do verso 9 ao 11, no Sermão do Monte, nós estudamos já sobre isso. Algumas vezes nós pensamos que nós conhecemos a nossa vida e que nós temos o melhor para nós. Eu sei o que é melhor para nós, eu sei o que vai me fazer feliz, eu sei o que vai realmente me deixar realizado, eu sei que se eu fizer isso eu vou ficar bem. E aí nós esquecemos Deus de lado, porque muitas vezes Deus parece não querer fazer aquilo que nós gostamos. Mas Jesus, ali naquele texto, ele fala, e qual dentre vós é o homem? Mateus capítulo 7, do verso 9 ao 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Meus irmãos, se tem alguém que conhece a nossa vida, se tem alguém que pode fazer com que o nosso caminho seja próspero, essa pessoa é o Senhor Deus. E Ele quer, o conselho de Davi aqui, ele está dizendo, olha, entregue, deixe Deus mostrar o caminho para você. Faça tudo conforme a graça dele, deleita-se, seja alegre naquilo que Deus está fazendo e deixe Ele conduzir, faz Ele ser conhecido, faz Ele saber dos seus desejos, pede para Ele ajudar você a escolher os melhores caminhos, porque o Senhor Deus dá o melhor para nós, nunca o ruim, nunca o pior. Talvez uma porta que se fechou aqui, uma porta que se fechou acolá, talvez para nós naquele primeiro momento seja algo triste, mas se nós entregamos, se nós estamos orando, se nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor, é porque Ele então está nos guardando, Ele está nos livrando, Ele está nos preparando algo muito melhor para o nosso futuro. Será que você consegue entregar o seu caminho para o Senhor ou ainda você tem o seu caminho nas tuas mãos? Ainda está fazendo os planos e sem envolver Deus no meio desses planos. E algumas vezes Deus é obrigado a trabalhar conosco de uma forma dura, de uma forma dolorida muitas vezes. Então não permita que os seus planos sejam só seus. Inclua Deus nos seus planos. Peça orientação para Ele, peça direção para Ele. Porque se nós o fizermos, com certeza Deus vai nos abençoar, vai nos mostrar o melhor caminho, o melhor desejo. E aí, por último, no verso 7, Davi diz o seguinte, descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descanse e espere no Senhor. Talvez todos esses conselhos que nós estamos ouvindo seja o mais difícil. Descansar e esperar no Senhor. Esse conselho que o salmista nos dá é que realmente nós precisamos nos aquietar no Senhor. Não é que nós devemos entregar e simplesmente não vou mais pensar nisso, mas nós não podemos deixar que o nosso coração se torne inquieto por aquilo que nós estamos precisando, ou por aqueles desejos, ou as aspirações que nós temos, ou aquilo que nós queremos realizar. Uma vez que nós pensamos, uma vez que nós queremos fazer algo e aquilo se torna algo que nos traz inquietação, que nos traz ansiedade, isso é pecado e não agrada ao Senhor. O salmista está falando que nós devemos descansar. O Senhor, Ele se compraz, Ele gosta de agir na vida dos seus filhos. Ele sente prazer em ajudar-nos, mas Ele quer que nós descansemos nele. Ele quer ver que a nossa fé nele é suficientemente grande a ponto de nós entregarmos para Ele o nosso caminho, a ponto de nós nos alegrarmos na presença dEle, apesar de qualquer outra coisa, a ponto de nós realmente descansarmos, sabendo que Ele vai agir no tempo certo. Isso que nós precisamos fazer. E talvez o texto que melhor exemplifique isso está lá em Filipenses, no capítulo 4, o verso 6 e 7, quando Paulo está escrevendo aqueles irmãos ali em Filipos, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças.
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, será que você tem feito isso com os desejos do seu coração? Será que você tem entregado esses desejos que você tem, esses anseios que você tem, os sonhos que você tem sonhado na presença do Senhor e pedido para que Ele faça conforme a vontade dEle? Ou você tem pegado nas suas mãos a rédea da sua vida e tentado chegar ao final daquilo que você quer do seu próprio jeito? Se você não tem conseguido descansar, se você não tem conseguido entregar o seu caminho, se você não tem conseguido sentir alegria na presença do Senhor, apesar de toda a luta que você está passando, talvez é momento de você se reavaliar. É o momento de você olhar para a sua vida, olhar para a sua fé e perguntar, Senhor Deus, por que eu não estou conseguindo descansar? Por que eu não estou conseguindo entregar os meus sonhos para o Senhor? Porque eu não estou conseguindo compartilhar dos meus desejos com o Senhor, porque eu não estou conseguindo descansar, eu não estou conseguindo fazer com que o meu coração se aquete, ó Deus, na Tua presença. Meus irmãos, esse tempo de pandemia está sendo um tempo onde nós somos provados, testados, ao limite muitas vezes, mas é um tempo onde Deus tem usado para trabalhar a nossa vida e o nosso coração, a sermos mais dependentes dEle, a sermos homens e mulheres que busquem esse Deus tão generoso, tão grandioso, que tem cuidado de nós. Apesar de nós passarmos por lutas, apesar de pessoas ao nosso redor parece que estarem vivendo tão tranquilamente, o Senhor Deus está no controle de tudo isso. E nós devemos buscá-lo, nos alegrar nele a cada dia. E que esse seja um desafio para você nessa noite. Que esse salmo possa falar no seu coração e que as suas decisões, os seus sonhos, os seus anseios sejam colocados diante da presença do Senhor para que Ele conduza, para que Ele os modele, para que Ele nos dê tranquilidade em esperar o agir dEle, no tempo dEle, para que Ele possa nos abençoar. Que Deus nos abençoe nessa noite e que você possa ter essa palavra, esse desafio na sua vida e possa realmente confiar que o Senhor Deus tem cuidado de cada detalhe da sua vida, de cada sonho que você tem, e Ele quer fazer parte desse sonho. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse texto, ó Pai, por esse desafio, ó Deus, que nós encontramos na Tua palavra, Senhor, onde Davi, ó Pai, com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência de vida, ó Deus, nos exorta, Pai, a não olharmos para as pessoas ao nosso redor, não olharmos, ó Deus, para as circunstâncias ao nosso redor, Senhor, mas confiarmos, ó Deus, e dependermos única e exclusivamente do Senhor. E Ele, ó Pai, nos alerta, Ele nos dá, ó Deus, o caminho para isso. Que nós possamos encontrar em nossa vida, ó Deus, a alegria, ó Pai, não nas circunstâncias, ó Deus, mas no Senhor. Que nós possamos, ó Deus, entregar a nossa vida, o nosso caminho para o Senhor e descansar plenamente, ó Deus, no Teu cuidado. Que nós possamos esperar, ó Deus, o Teu agir. Que nós possamos esperar, ó Deus, a Tua orientação e a Tua ação, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Que, ó Deus, nessa noite, que nessa semana que está já na metade, ó Deus, o Senhor possa estar falando conosco, possa estar nos animando, ó Deus, nos redobrando, ó Pai, o nosso ânimo, ó Deus, a nossa vontade, ó Pai, de Te servir, porque o Senhor é um Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Pai, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Uma boa noite.